Meu nome é Edla Egert, eu sou professora na Escola de Humanidades da PUC, nos programas de pós-graduação da área da educação e da teologia, e meu campo de pesquisa são meus campos de pesquisa estão ligados ao recorte da história das mulheres no mundo do trabalho artesanal, nas margens do conhecimento teológico e nas experiências ligadas à história da educação. Muito bem. Pois então, é um prazer, porque, na verdade, aceitar essas conversas, assim, com a Marlise é sempre bacana, porque a gente faz algumas parcerias e isso só reforça o exercício de leitura e estudo da Escola de Humanidades e que faz esse, eu diria assim, esse brete, né? Bota a gente em alguns bretes, assim, para a gente ter que pensar e assinar e dizer, alô, olha, esse tema faz parte, né? Então, assim, é sempre de novo um exercício e é dentro desse espírito também que eu compartilhei com vocês um texto que eu quero só comentar brevemente, depois vocês podem perguntar algumas coisas, mas é um texto que já tem 10 anos e dentro da experiência de pesquisa empírica que eu fiz, ele tem mais um pouco, né, porque eu iniciei esse convívio com esse grupo de tecelãs em 2007, e essa a menina que hoje em dia é doutora já também, ela entrou no meu grupo e foi acompanhando a pesquisa empírica que eu fazia, e ela fez um recortezinho, então, com base nessa mulher da Assembleia de Deus, né? E esse texto a gente foi produzindo um pouco dentro de toda a discussão que a gente, na época, já fazia e segue fazendo, e não tem fim, né? Porque, no fundo, ler a Marcela Lagarde, na época, já foi um desconcertar de várias coisas. É uma autora que o Brasil conhece muito pouco, né? A gente, toda vez que eu, assim, tento fazer esse exercício, eu aceite de hoje é um pouco isso, assim, para eu me voltar para o capítulo desse livro, né, que ele tem, talvez provavelmente muitas de vocês já conheçam, né, mas ele é um livrinho, assim, basiquinho, ele tem só umas 880 páginas, numa letrinha minúscula, né, e ela para mim, ela é a Simone de Beauvoir latino-americana. E ela trabalha, então, essa questão das subjetividades e da crença, ela é uma antropóloga, né? E produziu a tese de doutorado dela ali entre o final da década de 80 e 90, e esse exercício de pensar a questão da religião entra no recorte do trabalho antropológico dela, né? E quando a gente escreveu, enfim, estava estudando as tecelãs ali, esse texto caiu no colo da gente para pensar coisas e, sem dúvida, que perceber a influência, né, que tem a religião no mundo latino-americano e no mundo, né, mas no mundo latino-americano e brasileiro, sem dúvida, tem aquele sambinha, né? A gente tem que pisar devagarinho, né? Com muita delicadeza, porque porque mexe com as experiências de todo mundo e existe uma memória afetiva que vincula a gente a experiências de fé, a experiências do transcendente, a experiências indizíveis às vezes, né? Mas quando a gente, então, faz o exercício de distanciamento e de reflexão,
e especialmente no recorte, então, de gênero, dos estudos feministas, sem dúvida, muitas coisas aparecem, né? E uma das coisas, então, que apareceram e que, desde aquele tempo, eu continuo pensando nisso, não tenho resposta, tenho mais pergunta que resposta, assim, que nem essa pergunta, né? Porque as mulheres, e a Lagarde traz algumas coisas, mas ela não me sacia o suficiente, acho que nunca vai contemplar, obviamente, né? Mas, assim, a pista que ela nos dá, com base na própria, uma outra autora que ela estuda bastante, que é a Franca Basaglia. A Basaglia, na verdade, é uma parceria, o homem e a mulher, eles são um casal hétero, e eles eram grandes estudiosos da questão psicanalítica, enfim, da subjetividade, da loucura, né? E ele foi muito mais conhecido, que não é nada novidade para nós, né? Mas ela, como pensadora, ela sempre fez perguntas muito fortes com relação às questões das mulheres na história e na questão psíquica da loucura, e a Marcela Lagarde vai tomar dela uma das expressões mais impactantes do livro todo, né, que é as mulheres são de alguém e para os outros. Essa é a grande chamada. E com base nesse de alguém e para os outros, ela vai transitando nos cativeiros, porque o título do livro é Os Cativeiros das Mulheres, Madre-Esposas, Monjas, Putas, Presas e Loucas, né? Então, são 5 categorias que ela trabalha, e antes de chegar nessas categorias, ela vai fazer toda uma introdução sobre o conceito de antropologia a partir dos estudos feministas. Depois ela entra com as questões dos cativeiros, ela assim os nomeia, né? E aí ela segue para análise materialista dialética sobre o trabalho, né? Sobre a sexualidade, e chega na questão das crenças, né? E quando a gente pensa em histórias como essa, dessa mulher que movimentou o momento dramático ali, econômico, e convenceu as colegas a rezar, né, a orar, melhor dizendo, porque na linguagem protestante a gente não reza, a gente aprende a orar, né? A palavra reza, ela está muito vinculada à experiência católica. Quem de vocês é católica, tranquilo, sempre é rezar, mas eu, por exemplo, que sou protestante, me soava muito estranho ouvir rezar, né? Para mim, rezar já me remetia ao mundo católico, né? Porque nós orávamos, né? Então, assim, a oração, e no mundo pentecostal, então, mais ainda, né? Então, essas são questões que remetem a uma construção que me fizeram observar essa mulher, e essa minha orientanda na época também, e ela foi mais a fundo, então, sobre a questão da Assembleia de Deus, estudou a história, enfim, da entrada da Assembleia de Deus, que, aliás, né, é a religião pentecostal de maior número de fiéis. Tem um lema, né, entre os pastores: onde tem Coca-Cola tem que ter uma Assembleia de Deus. Então, onde se vende Coca-Cola tem que ter uma Assembleia de Deus. Eu achei muito interessante, foi um aluno meu no PPG da Teologia, que é um leigo da Assembleia de Deus, disse isso, e eu pensei, e é real, né? Vejam aonde tudo estão as bonitas igrejas construídas, sempre muito bem pintadas, né, da Assembleia de Deus, mundo afora. E então essa disciplina dessa mulher, né, ela leva para várias questões, né? Então, assim,
eu vou falar de uma agora pelo campo da educação popular, né, sobre a religiosidade sempre presente nos movimentos, que vai dando tanto para um lado quanto para o outro, né? Pensando na resistência, na luta, pensando na teologia da libertação, nas místicas, né? Das missas, das celebrações ecumênicas, interreligiosas, inclusive, em algumas situações das organizações e movimentos sociais. Então, temos essa experiência riquíssima na América Latina inteira, e temos, então, esse campo atualmente cada vez mais bem sucedido, que é o campo ultraconservador e extremista à direita, né? E que caminha aí uma chave de leitura que eu não tenho, assim, certezas de nada, mas, assim, eu tenho lido e tentado ler sobre esse bendito pensamento mágico, né? Que a Marcela Lagarde aponta algumas questões, mas eu não me satisfaço plenamente com as questões que ela levanta, né? Porque eu acho que ela destaca pouco, por exemplo, a própria questão da mística, né? Da mística, que também é um outro tema que pode ser bem interessante para ser pensado, né? Mas, voltando então um pouquinho nessa minha reflexão, eu fiz uns slides, né? E eu vou colocá-los aqui, e isso dando um pouco essa sensação meio de tempestade de ideias, tá? Eu não fiz questão nenhuma, assim, de fazer uma estrutura de super começo, meio e fim, porque esse tema, ele está, para mim, assim, nesse momento especialmente, eu estou escrevendo um trabalho junto com mais 2 outras pessoas, então é um trabalho de 3 cabeças e 6 mãos, e ele tem sido muito forte para mim, porque eu preciso pensar algumas coisas, e aí vocês vão vendo que eu vou jogar algumas coisas aí também para eu, à medida que eu estou aqui falando com vocês, eu estou pensando, aproveitando esse momento, né, e esse convite, porque ele me interessa, né? Super interessa. E então eu vou compartilhar aqui e quero que vocês entendam sobre a provisoriedade disso, certo? É tudo muito provisório o que eu tenho aqui, tá? Vamos ver. Apareceu aqui, clique aqui, apareceu uma... Sim, uma abelha? Sim, uma abelha. Uma abelha bacana? Sim, eu linda. pensei nisso, inclusive, assim, sabe? Porque a ideia, às vezes, me dá essa sensação, assim, as mulheres vêm com uma sede dessa coisa invisível, dessa... sei lá, quase, não vou nem... porque o pensamento mágico é situar as mulheres num recorte da estrutura racional e moderna no campo da infantilidade, né? E eu já tenho pensado que eu acho que é mais complexo que isso, né? E então vamos colocar algumas coisas aqui, né? Então, quando eu coloco aqui, né, parece-nos que a experiência da religiosidade para as mulheres está ligada ao pensamento mágico, fazendo assim com que elas se esvaziem, lançando o poder ao outro, de preferência um ser masculino, né? É isso que eu e a Amanda, lá naquele texto, a gente enfatiza, né? Hoje em dia, quando eu penso nisso, né, eu penso, obviamente, nesse Deus patriarca, né, na tradição monoteísta, representado sempre por homens de carne e osso, e em que
as mulheres abarrotam as igrejas em um compasso de espera, quase de omissão de si mesmas, mas de um alento vindo das alturas, né? E essa minha segunda frase aqui segue dentro do argumento da Lagarde, né? E, por outro lado, né, quando a gente vê trabalhos como dessa guria agora aqui, que eu não vou lembrar o nome, mas o sobrenome dela é Adubi, lá no final eu acho que botei as referências dela, que eu li um texto curto de 2011, e que a gente conhece muitos. Quem de vocês já fez pesquisa nesse campo? Quem de vocês conversou assim, amenidades com alguma mulher, vocês já ouviram isso, né? Essa sensação de bem-estar, né? De se sentir bem no lugar, de dizer, olha, aqui eu posso ler, rezar, sem ter pressa, eu posso me recolher, né? É muito curioso esse tipo de relato que a gente encontra das mulheres, e não é só das mulheres velhas, aqui tem relatos de mulheres de 37, 39, né, 57, aqui é a minha idade, mas vejam aqui, eu tenho coisas assim que eu fico na dúvida, né, sobre o que significa essa sensação de deixar-me esvaziar, né, e deixar-me ser dominada por essa lógica, inclusive pelo argumento, né, patriarcal, mas, ao mesmo tempo, a Nancy Cardoso diz algumas coisas que sempre me remetem a também manter uma certa suspeita dessa total submissão das mulheres, que não é, né, a gente sabe que não é, dela dizer assim, mas as mulheres fazem tanta coisa, né, apesar de tudo isso, elas fazem tanta outra coisa. Então, essa sensação aqui eu vou parar um pouquinho, né, essa sensação mas o que é mesmo essa compreensão, né, por um lado muito bem argumentada, e eu concordo com ela, né, a religião, ela está aí, e aí eu acho que a Ivone Gebara, num livro muito simples, O que é Cristianismo, né, simplésimo, mas de uma riqueza, onde ela vai mostrando que, muito bem, a estrutura do cristianismo se funde, né, se funde pela lógica do poder romano, né, e com isso possibilita que a igreja se estruture com reconhecimento, né, deixa de ser marginal, o que era um movimento lá, entre tantos outros que eram movimentos até bastante messiânicos, vamos dizer assim, né, na Palestina, o povo morrendo de fome, surgia um mestre a cada dia trazendo salvações. Mas o grupo cristão foi se articulando, né, e acabou politicamente bem articulado, e lá, a partir do século IV, se estruturou com uma grande tradição, tanto é que a apostólica romana, né, a doutrina é romana, e, portanto, o que tinha ali na tradição cristã, onde Jesus se colocava junto com as prostitutas, com tudo que é marginália da época, né, ele é o padre Júlio de hoje, né, Lancelotti, isso foi sumindo em termos de tradição oral. Quando nós entramos numa tradição escrita, né, e já com toda a herança, então, judaico, greco, romana, nós engatamos com o patriarcado, assim, mergulhando, né? E, ao mergulhar, assim, as mulheres novamente somem, né? Então, qual é a volta, então, que eu faço, né, para pensar esse pensamento mágico, né, o jeito como as mulheres, então, produzem um caminho, porque buscam determinadas experiências, né, que as
recoloquem como pessoas dignas, né? E só que aí elas entram nessa estrutura patriarcal, e aí elas precisam responder, né, dentro dessa estrutura, que já vem, obviamente, na família, né, a igreja e a história do cristianismo só vai reforçar isso. A Ivone Gebara, nesse livro, ela diz assim, então, a questão é que se optou, né, o recondicionamento religioso da época optou por um caminho e abriu mão do outro, do Jesus revolucionário, do Jesus que questionou e que botou em xeque uma série de coisas do mundo judaico, né? E aí ela diz, bom, e esse mas é sempre tão importante, nós, ao longo de toda a história, sempre vamos ter os grupos que vão retomar essa questão e os movimentos das mulheres e os movimentos latino-americanos dentro da teologia fazem isso, assim como em outros tempos fizeram de outras formas, em outros lugares do mundo, né? Mas estamos aí, né? Então, assim, o que significa essa potência que a gente, em boa medida, fica submissa e submersa nessa mistura que é tão eficiente, né? Porque ela denota aí uma organização e a gente fica, pensando especialmente na tradição católica, né? As mulheres, de fato, não têm o assento igualitário e isso gera, obviamente, uma série de questões, né, do mundo do dogma, né, da estrutura dogmática. No mundo protestante, nós temos uma certa, né, equidade, só que não, né, em boa medida, isso é bastante frágil, né? E no caso, por exemplo, se a gente for pensar nessa história dessa mulher, ela vai como liderança até um ponto, e aí ela começa a fazer o trabalho de base, o serviço, né, pensando na estrutura das igrejas pentecostais, né? E então essa possibilidade da gente pensar, e aí eu vou mostrar um outro pedaço agora que eu organizei, agora em termos de dados, e pensar em Brasil, né, para depois de novo voltar para essa questão e pensar com vocês a questão do pensamento mágico e das igrejas cheias, né? Quero compartilhar, então, esse outro momento que eu organizei aqui. Só deixa eu me achar na minha grande tela, aqui. Compartilhar. Tá. Então, fica bom assim, ou vocês veem, estão conseguindo ver? Sim, tá bem, Edla. Tá. Deixa eu voltar aqui. Aqui. Sim, esse já foi. Aqui, ó. As igrejas pentecostais, então, né, atraem essas mulheres por várias. Então, ali eu estava falando de mulheres católicas, né? Essa descrição do dia a dia ali, né? Aqui eu quero trazer esse recorte mais presente atualmente, assim, vamos dizer assim, a gente tem vivido especialmente por causa do momento político, né, o quanto que as igrejas pentecostais têm entrado com assento forte no mundo político, né, então, assim, ter um ministro terrivelmente evangélico, né, significa uma série de construções que a gente ainda não sabe nem o que exatamente que é para significar tudo isso, a gente só sabe que é muito ruim. Eu sempre lembro daquele filme, Narradores de Javé, não sei se vocês viram, se não viram, vejam, que ele chega e diz assim, ó,
Estão dizendo aí que vai ter uma tal de barragem, eu não sei para quem vai ser bom, mas para nós a gente sabe que não vai ser, né? Então, esse recorte aqui é do IHU, de uma matéria sobre os pentecostais, né? E aqui, assim, o que é esse fenômeno, né? Esse fenômeno de organizar a vida nas periferias, em lugares que quase, assim, se não é o sistema SUS, né, e o CRAS bem organizado, e as escolas municipais que ficam nas margens mais esquecidas dos municípios, pouca gente vai, né, e as igrejas pentecostais vão, né. Então, e fazem aqui, então, e o texto diz, né, com um discurso mágico, elas também prometem ajudar os fiéis a superarem suas dificuldades, né? E esse público, a gente sabe que é majoritariamente feminino, né? E aqui, então, essa construção da autoestima das mulheres, né? O quanto que elas são engatadas por ali. Oi? E ao mesmo tempo, já engrenam nessa lógica, então, de obediência a um pastor, né? E que existe uma rede de apoio, né, que, por exemplo, o CRAS e o SUS, às vezes, não alcançam, e essa realidade alcança, né, as escolas não alcançam, né? Então, essa construção de como que a gente toma isso, né? Aqui alguns dados que eu achei interessante, né? Tu vê, em 2013, né, essa matéria já lá, e agora mais ainda, né, se importou com esse tema, o jornal Eu País, né, comentando, então, que o IBGE, então, do nosso último censo, de 2010, que a gente não está tendo nesse momento o que deveria ter nesse ano, já apontava para essa questão de que as mulheres são grande maioria, né? E essa matéria de 2020 do jornal Nexo, né, que, então, desponta aqui o número de pentecostais, né, então, um total de evangélicos, então, tirando aqui as tradicionais, que são aí a luterana, as duas luteranas, né, metodista, algumas, tem uma presbiteriana, enfim, porque muitas delas aí se desdobram, né, 7,7, anglicana também entra aqui, né, e tem não determinados, que segundo eles se incluem nos pentecostais, e aí num total de 42, né, dentro desse, uma porcentagem bastante grande. E aqui, aquilo que eu falava da Assembleia de Deus, né, 12,3, a Congregação Cristã e a Universal, então aqui, ó, com um número bem alto, né, comparado aí, né, e aqui o que, basicamente, o povo das ciências da religião, que, graças, né, também eu acho que, assim, isso é bem importante situar, que atualmente o Brasil vem produzindo pesquisa, além dos cursos de teologia, que a gente tem bons cursos de teologia no Brasil, com boas pesquisas, né? Nós, nos últimos 7, 8, 9, 10 anos, nós temos programas de pós-graduação em universidades federais, na área de ciências da religião, e isso vai dando para nós um material cada vez mais consistente sobre o nosso próprio fenômeno, né, religioso em terras tupiniquins, né? E então essa possibilidade da gente realmente olhar sobre como as mulheres entram nesses espaços, né? Então, um aspecto bem importante é ver que nas religiões afro-brasileiras as mulheres têm mais assento, né? Têm mais participação,
E aqui, eu coloquei aqui duas coisas bem curiosas, né, que a gente... vejam que a hashtag do Bela e Recatada e do Lar, né, ela bombou por um tempo pelo nosso campo, mas ela também foi tomada pelos próprios pentecostais, por pastoras como essas aqui, a filha da Baby Consuelo, né? E no fundo, fizeram uma bela de uma limonada com a Bela Recatada e do Lar, né? E, além disso, a cereja do bolo é a Damares. Então, a Damares, que é uma mulher muito inteligente, muito conhecedora dos corredores da Câmara de Deputados, em Brasília, e que agora, então, acessa um posto super importante da nossa discussão de direitos humanos e das mulheres no Brasil, né? Então, voltando, né, o que eu joguei várias flechas aqui, né? Mas tudo isso para dizer que elas estão cheias. Agora vamos botar algumas suspeitas aqui, né? Uma é por essa construção, então, de que nós, de fato, temos, faz pouco tempo, assumido a nossa cidadania, né? Não faz mais de 300 anos, eu estou jogando para cima até, né? Então, a gente ainda tem uma lógica de muita subserviência, e para não brigar, a gente deixa assim como está, e, portanto, vai levando, né? E estar na igreja é um jeito, às vezes, inclusive, de poder se livrar um pouco desse suplício que é a casa, né? E me encontrar. Por isso que o sofrimento agora, na pandemia, ficou maior, porque me encontrar ficou muito mais difícil, né? E aí a violência graçou enormemente, né? E qualquer uma de nós aqui que contar um mínimo da experiência das suas mães, que por acaso, eventualmente, participavam de alguma coisa da igreja, vocês vão ver isso, assim, era um momento de se encontrar com as amigas, né? E se encontrar com as amigas, o pastor e o padre podiam falar o que quiser, a gente se encontrava com as amigas. Então, assim, essa ambiguidade, ela precisa ser considerada, né? E aí esse pensamento mágico, ele funciona para muitas coisas e para outras não, graças. Né? Então, é interessante a gente ter que pensar como pesquisadora aí, né? Para perceber os nuances, né? E não pegar todo o pacote e dizer assim, bom, é religião, não me serve, né? Eu lembro que quando eu fui para o México e encontrei o meu grupo, a minha supervisora, e a minha supervisora de cara me disse, esse negócio de teologia, eu sou ateia, para mim isso é tudo bobagem, né? Aí eu disse, interessante, né? Porque não é bobagem, né? Então, assim, tem uma série de coisas ancoradas nessa bobagem que mantém a nossa estrutura de subserviência, né? E como encarar isso sem quebrar os ovos? A gente vai quebrar os ovos, né? A gente vai quebrar os ovos, mas é possível fazer uma bonita, gostosa comida, né? Então, assim, é interessante, será que dá para fazer esse outro caminho que a Ivone Gebara diz aqui, né, de um cristianismo muito mais autêntico que Jesus tinha anunciado, né? E que muitas comunidades produzem, né? E teólogas e filósofas e pensadoras têm provocado, né? E aí eu ainda queria, assim, acho que eu vou abrir para a gente, eu esqueci agora o que eu queria comentar ainda, mas, sim, lembrei, tão maluco é essa questão
da religiosidade ou da questão da mística, então, né, presente em mulheres como, por exemplo, a Maria Lacerda de Moura, que no final da vida dela, pouquinho, não é bem no final, é já quase da metade para frente, ela se desilude por várias coisas, inclusive com a Berta Lutz, com vários movimentos feministas. Ela vai vivendo a vida dela na luta, né, porque ela não abandona essa discussão, ela escreve muito, mas lá pelas tantas ela entra no movimento Rosa Cruz. Eu fico me perguntando, a mesma questão a Gabriela Mistral, né? Então, naquele livro Cidadã Paradoxal, da John Scott, também a gente tem, das 4 mulheres que ela analisa, né, lá pelas tantas tem uma lá que vai para um mundo mais esotérico, né? E a Marcela Lagarde trabalha isso também, ela diz assim que as mulheres são as que mais leem horóscopo, são as que mais compram pedra, né? São as que têm, minha pedra, eu tenho uma pedra aqui. Né? Então, assim, são as que usam os badulac para se proteger. Então, assim, cientista. Né? Então, sabe, essa coisa é que eu fico me perguntando, mas então, é pensamento mágico e a gente vai em cartomante? Né? Então, assim, o que significa, né, a gente colocar um pouco isso na linha de frente e tentar entender os caminhos que as mulheres foram fazendo para perfilar, por um lado, esse mundo que foi nos últimos 6.000 anos, então, organizado e sistematizado dentro de uma lógica, né? E que agora ele está sendo mais confrontado, cada vez mais confrontado, porque ele veio sendo questionado agora em blocos, né, em diferentes formas. Não mais era uma lá que podia silenciar e guilhotinar lá um grupo, né? Então, assim, existe aqui uma série de coisas que a gente tem um bom material, né, um material legal de historiadoras, filósofas, antropólogas, sociólogas, que já nos entregam, e alguns homens, obviamente, né, e que já nos entregam uma série de coisas que podem ser relidas, né, e para serem repensadas. Né. Mas eu quero abrir para escutar um pouquinho de vocês, se eu não cansei vocês demais com essas coisas todas que eu botei assim em forma de tempestade de ideias, porque essa foi a minha ideia, tempestade de ideias. Por que elas lotam? E por que a gente também se assanha para uma carta, né? para uma sessão de mulheres, e aí entra a questão da mística, né? Essa busca das ancestrais com outras lógicas, né?